a última palavra sobre os problemas da nossa vida, aquilo que nos angustia, aquilo que nos tira o sono, não é o nosso sofrimento, não é a causa da nossa dor. Quem dá a última palavra na nossa vida é Deus. Por isso que a gente pode dizer com toda a certeza, a nossa história não termina no nosso sofrimento, na nossa perda, não termina nas nossas angústias. Ela só termina quando Deus diz basta. Quando Deus diz basta. Quando Ele abre a porta ou quando Ele fecha a porta. Nós vamos compreender isso a partir de hoje. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, pastor da Igreja Batista da Orla Oceânica, e estou aqui para refletir com você sobre o recado de Deus para a nossa vida. Nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens chamada A Última Palavra sobre a Vida. E vamos utilizar para as nossas reflexões as 7 cartas de João lá no Apocalipse, para as igrejas do Apocalipse. E eu gostaria que você pudesse nos acompanhar. Hoje nós vamos começar falando sobre o que são essas cartas. Por que elas existem? O que elas traziam consigo? O que elas tratavam para aquelas igrejas naquelas circunstâncias? Preparei uma apresentação para nós hoje e nós vamos segui-la por aqui até o momento que a gente puder ler a palavra de Deus juntos e juntas. E eu convido você a nos acompanhar nesta reflexão. A última palavra sobre a vida, reflexões a partir das 7 cartas do Apocalipse, cartas de João às igrejas da Ásia Menor. A palavra de Deus, ela tem para nós uma mensagem de vida. E quando a gente entende isso, é porque Deus está incomodado muito mais do que a gente com aquilo que a gente tem passado. E quando Deus toma a iniciativa de falar, Ele abençoa a todos e todas ao nosso redor. Ele sabe o que nós temos passado como comunidade, como pessoas, aquilo que você sofre, muito provavelmente outras pessoas também estão passando, e esse recado de Deus, ele recai sobre a igreja. Por isso, nessa primeira mensagem da série, eu queria dar uma cutucada nessa questão que a gente tem, da maneira como a gente compreende a igreja. O tema da mensagem de hoje é a última palavra para a igreja. É através da igreja que Deus quer falar ao nosso coração. Sim, com certeza, a igreja tem um papel importante na revelação de Deus e na maneira de Deus cuidar da gente. E isso fica muito claro no começo do Apocalipse, quando Jesus Cristo, revelado a João, prepara o seu coração para escrever estas cartas, cartas a 7 igrejas, para as quais ele iria destinar mensagens muito próprias, muito próximas ao sofrimento das pessoas naquelas circunstâncias. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, o versículo de número 20. Apocalipse 1, versículo de número 20. Diz a palavra de Deus assim: Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Olha que coisa interessante. O Senhor está dizendo para João que ali tem um mistério na sua forma de se apresentar, na descrição que João faz de Jesus, da visão que ele tem de Jesus. A figura está ali
carregando 7 estrelas e 7 candelabros. O que significaria isso? Que simbolismo é esse? Significa exatamente que o Senhor age a partir das suas igrejas, a partir do seu povo, a partir da comunhão dos santos, a partir daqueles que são capazes de viver juntos e juntas numa mesma comunhão. Por isso eu quero deixar uma frase para a gente pensar logo de começo. A última palavra que Jesus tem para a igreja aponta sempre para a esperança. Esperança de novos céus e nova terra, esperança de nova vida, esperança de recomeço, esperança de restauração. É isso que eu gostaria que a gente pudesse pensar nesta noite. Ora, meus irmãos, minhas irmãs, quando o Novo Testamento se refere à igreja, não está falando com o mesmo sentido que nós conhecemos em pleno século XXI. No século I, falar de igreja não era a mesma coisa que falar de igreja nos dias atuais. Não está aqui sendo tratado o aspecto denominacional, organizacional, institucional, universal, nada disso, não estamos falando disso, mas estamos falando da comunidade que é capaz de reunir aqueles e aquelas que são alcançados pela graça de Jesus para viverem em plena comunhão. A igreja, meus amados irmãos e irmãs, é a comunidade formada pelos que foram alcançados pela graça de Jesus. É a comunidade que, por conta dessa experiência de encontro com Jesus, encontra-se uns com os outros também e tem a oportunidade de verem suas vidas transformadas, libertadas, para assumirem um compromisso de nova vida, a fim de servirem uns aos outros como novas criaturas, como testemunhas desse poder maravilhoso da graça em sua própria vida no mundo em que nós vivemos. É interessante que tanto pode ser a reunião de todos os santos no mundo todo, independente de estrutura religiosa, independente de religião. Aqui não está se falando da religião cristã, mas da comunhão que há entre todos e todas que são alcançados pela mensagem do Evangelho. Nós podemos também estar falando aqui juntos e juntas das comunidades locais, dos pequenos grupos que se reúnem em torno de um amor uns pelos outros, de uma reunião fraterna, de uma aproximação solidária para que a gente possa se ajudar mutuamente e praticar o amor fraternal. Não, independente de ter o templo, independente de ter um clero, independente de ter dias específicos, mas aquela comunhão que ultrapassa a dimensão do templo, que ultrapassa a autoridade do clero, que vai para além do domingo e que se realiza como comunhão de todos e todas. A igreja do Novo Testamento não está ligada a calendário, não está ligada a uma autoridade humana, ela não está ligada a uma estrutura, uma edificação, ela está ligada à comunhão de uns com os outros. É preciso que a gente assuma isso para a nossa vida. Cada comunidade local, cada grupo de pessoas, cada congregação, cada núcleo onde funciona um grupo de pessoas que está ali reunida em nome de Jesus. Como Jesus disse, onde houver 2 ou 3 reunidos, ele ali está. É preciso que a gente reconheça que cada comunidade local tem o seu valor diante do projeto revelador, salvífico de Deus para toda a humanidade. Por isso que
o apóstolo João é orientado a escrever a um grupo de igrejas, não a uma denominação, não a uma estrutura, mas a um grupo de pessoas que estava sofrendo. É interessante observar que cada uma dessas igrejas tinha uma característica pessoal, tinha uma forma de se organizar, tinha um jeito de ser. João estava ali na ilha de Patmos, cumprindo o seu exílio por causa da perseguição praticada pelo imperador romano Domiciano por volta da década de 90 do primeiro século da era cristã. João estava sofrendo por causa da saudade dos seus irmãos, preocupados de como eles estariam diante da perseguição violenta que era praticada pelo Estado romano. Ele então é chamado pelo Senhor para escrever à igreja tudo o que ele estava vendo, tudo o que ele estava notando, e além daquela revelação geral, ele deveria escrever um bilhetinho, uma carta em particular para o pastor das igrejas, que aqui é chamado carinhosamente de anjo, o anjo da igreja, que é o pastor da igreja. Escreve para ele, para que ele possa comunicar aos seus irmãos e irmãs, à comunidade, o plano que eu tenho para eles, o projeto, o meu propósito, o quanto eu estou envolvido com eles, o quanto eu me importo, o quanto eu quero intervir na história daquelas comunidades, o quanto eu quero fazer diferença. Essas igrejas estavam arrumadinhas dentro de uma sequência de estradas, porque João estava preso em Patmos e dali de navio podia chegar à cidade mais próxima. E se você olhar direitinho quais são essas 7 igrejas, você vai notar que elas seguem uma estrada romana. Veja lá no mapa, ela vai seguir um entroncamento de estradas que vai desde a cidade de Éfeso até chegar ao norte e depois descer um pouco mais para o sudeste e encontrar finalmente a cidade de Laodiceia. Que igrejas são essas? É a igreja de Éfeso, é a igreja de Esmirna, é a igreja de Pérgamo, é a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. 7 igrejas. Alguns comentaristas dizem que essas igrejas eram aquelas que eram mais atendidas pelo apóstolo João. E por isso elas podiam ser chamadas de comunidades do discípulo amado, porque eram assim que eles se relacionavam, eles se orientavam pelos conselhos do apóstolo João, tinham a eles como seu pastor maior, como seu orientador, como seu guia. E João os chamava, como encontramos lá na sua primeira carta, a primeira carta do apóstolo João, João os chamava carinhosamente de filhinhos, meus filhinhos. Que carinho maravilhoso desse pastor com essas suas igrejas. Nessa época em que essas cartas foram escritas, as igrejas, de um modo geral, sofriam muita perseguição. E não eram perseguições como muita gente andou falando, da tal da cristofobia, que é muitas vezes praticada, se eu posso chamar assim, esse preconceito que é comum às religiões. É comum, é de se esperar que se tenha preconceito. Com o cristianismo, sim, porque não somos perfeitos e nem temos e ninguém tem a obrigação de se sentir agradado por causa da gente. É verdade, Jesus alertou isso, de que nós sofreríamos esse tipo de preconceito, de rejeição, porque não é porque não nos conhece, é porque não conhecem a Jesus.
Só que no caso do tempo de Domiciano, Domiciano promoveu a perseguição mais cruel, mais sangrenta que a história do cristianismo já registrou, em que os cristãos eram arrastados até as arenas para servirem de espetáculos, sendo devorados pelas feras, sendo agredidos por gladiadores, ou então sendo incendiados como tochas humanas. Nós não sabemos o que é esse tipo de perseguição. Deus nos livre desse tipo de perseguição, mas aqueles nossos irmãos do primeiro século, infelizmente, tiveram que passar por isso, pela violência, pela tortura, e experimentar o ódio e o preconceito em um grau tão perverso que ceifou a vida de muitas pessoas, mas também patrocinou o testemunho vivo de muitas pessoas que não abriram mão da sua fé em detrimento do rigor, do horror da perseguição que sofriam. As cartas, então, eram endereçadas aos irmãos e irmãs dessas igrejas que passavam por isso, que estavam lutando, que possivelmente sentiam medo, que precisavam ser encorajadas, fortalecidas, que precisavam ser consoladas, porque provavelmente já tinham perdido algum parente, algum ente querido, algum irmão na fé que era amado pela igreja. Eles precisavam de cuidado, de carinho uns dos outros. E os bilhetes ou as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor eram para isso, para dizer para eles que eles não deviam, não desanimassem, porque Deus estava cuidando deles. E o mais curioso, apesar do grande problema que eles viviam, eles tinham outros problemas que precisavam ser tratados, coisas que precisavam ser corrigidas, coisas do dia a dia, coisas do relacionamento, coisas da crença, coisas do conhecimento bíblico, teológico que eles precisavam ter. As cartinhas, então, era para dizer para esses irmãos e irmãs que naqueles tempos tão difíceis, nada escapava ao cuidado divino. Em meio às lutas, em meio às provações pelas quais os cristãos passavam, era preciso se manter firme diante do desafio de viver o evangelho no mundo de maneira autêntica. As igrejas deveriam se preocupar com pelo menos 3 aspectos importantes da comunhão. Em primeiro lugar, as igrejas deveriam se preocupar com formas de conhecer melhor a Deus, de experimentar Deus, como foi aquilo que João escreveu à igreja de Filadélfia. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça esse Deus, que abre portas que ninguém é capaz de fechar, e que fecha portas que ninguém é capaz de abrir. É esse Deus santo, vivo, verdadeiro, que cuida de vocês. Esse texto está em Apocalipse, capítulo 3, verso 7. As igrejas deveriam estar atentas. Era outra coisa que as igrejas deveriam se preocupar. Deveriam estar muito atentas ao testemunho que eles davam no mundo. As cartas, curiosamente, traziam elogios a algumas igrejas e traziam também repreensões a outras. Então, as igrejas, elas ali deveriam ser alertadas o quanto Deus conhecia a vida de cada comunidade. As cartas eram marcadas por uma frase emblemática, todas elas têm essa frase: eu
conheço as tuas obras. O Espírito do Senhor fala à igreja ainda nos dias de hoje. Ele conhece a igreja dele hoje. Ele sabe quais são as obras da igreja de hoje. Ele conhece a gente, meus irmãos, minhas irmãs. As igrejas, nem todas receberam elogios. As que mais foram elogiadas e que só receberam elogios foram Esmirna e Filadélfia. E teve uma igreja que não recebeu nenhum elogio, que foi a igreja de Laodiceia. A igreja que não foi elogiada por Jesus. Eu acho que uma igreja triste, não é? Uma igreja difícil essa aí, não é? Que não seja como a nossa, por favor, né? Que nós possamos ter nossos defeitos que nós temos, mas também ter nossas qualidades, nossas virtudes. Uma terceira coisa que as igrejas deveriam se preocupar era confirmar a sua confiança nas promessas do Senhor. O Senhor garantia bênçãos para os vencedores, para os perseverantes, para aqueles que fossem fiéis. Cada cartinha lembrava uma dessas promessas que o vencedor iria receber como prêmio ao final da sua jornada. Na igreja de Laodiceia é lembrada a seguinte promessa: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo. Olha que privilégio. E era a igreja problemática, né? Ele diz, olha aqui, gente, vocês com esse problema todos que vocês têm, se vocês mudarem, se vocês transformarem e forem fiéis até o fim, no meio desses problemas que vocês têm, sabe o que vai acontecer? Eu vou dar a cada um de vocês o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Que promessa, não é verdade? Que promessa. As cartas são endereçadas aos pastores. Era o pastor que deveria falar isso. Carinhosamente chamado de anjo. Anjo. A palavra pastor não é uma palavra muito própria para a função. Virou um cargo. Mas, na verdade, a expressão anjo tem um sentido bastante significativo. Eu não vou usar isso, né? Eu não vou me autoproclamar anjo da igreja. Pode ficar tranquilos quanto a isso, irmãos e irmãs. Mas olha como é gostoso saber que o Senhor olha para os seus pastores e os considera como mensageiros que precisam ser fiéis em dar o recado de Deus ao seu povo. Caberia aos pastores serem os portadores da mensagem da esperança, da mensagem de encorajamento, da mensagem para tempos difíceis. Eram os pastores que tinham essa função. E qual era o teor desta mensagem? Qual era o teor desta mensagem? Eu anotei 3 aspectos que deveriam ser proclamados pelos pastores. O primeiro aspecto é o encorajamento para a perseverança. Diante de um mundo cheio de maldades, os crentes deveriam ser perseverantes, não cederem ao mal, não se envolverem com a maldade e nem se deixarem serem tomados por aquilo que acabava destruindo a dignidade das pessoas. Quem luta por justiça, quem luta por mais compaixão no mundo, quem luta pela paz, pelo cuidado com os mais fracos, pela prática do amor fraternal, meus irmãos e irmãs, não vai ter vida fácil, vai enfrentar problemas de rejeição, de má compreensão,
vai enfrentar problemas de preconceito, sim, e é preciso que a gente esteja muito preparado para não abrir mão daquilo que o Evangelho nos ensina como justiça, nos ensina como amor, nos ensina como cuidado uns com os outros. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 3, escrevendo à igreja de Sardes, Jesus diz assim: lembre-se, portanto, de que você recebeu e ouviu. Obedeça, arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. O principal motivo da gente ser encorajado a perseverar é que o Senhor vem no momento em que a gente menos espera. A segunda afirmação que os pastores deveriam dar às suas igrejas como palavra de conforto, de consolo para o povo de Deus, era o estímulo a um conhecimento mais profundo, mais abalizado, mais atento sobre o Evangelho, sobre a notícia que precisamos dar ao mundo como anunciadores da Boa Nova. Era preciso estar alerta aos movimentos de interpretação teológica que já aconteciam naquela época. Em algumas cartas serão citados grupos de interpretação equivocadas da palavra de Deus, como os nicolaítas, alguns que são chamados como seguidores de Balaão ou seguidores de Jezabel. O que eram essas expressões? Eram grupos de pessoas que tinham interpretações particulares das Escrituras a partir de critérios ideológicos, de interesses pessoais, para tentar tirar proveito próprio e cuidar dos seus próprios interesses. O que o Senhor anuncia a essas igrejas? Anuncia a que eles possam superar isso e serem fiéis ao Evangelho, como o Senhor disse na carta aos irmãos de Esmirna: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. E, por fim, aquilo que os pastores deveriam ser autênticos, serem urgentes, serem habilidosos em fazer para transmitir para o povo de Deus, eram as orientações para que desenvolvessem condutas morais, condutas sociais, práticas de vida que servissem como testemunhos vivos do Evangelho no mundo. Era preciso vencer a tendência de se assimilar aos padrões do mundo, de assimilar a mentalidade dominante e não abrir mão daquilo que o Evangelho nos chama a fazer. Era preciso vencer a tendência de se adotar a mentalidade em vigor no mundo e manter-se firme no mundo como um seguidor de Jesus. Jesus diz aos crentes de Éfeso: lembra-te de onde você caiu, porque isso pode acontecer. Pode acontecer com qualquer pessoa, tropeçar, se encantar com alguma atitude, com algum hábito, com algum conteúdo. Pode ser, não há problema nenhum, mas o Senhor vem e nos chama. Lembra-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava lá no começo. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Amém, meus irmãos? Olha que palavra, né? Era o pastor que deveria consolar a igreja assim, encorajar a igreja a viver desse modo. A última palavra para a vida é aquela que o Senhor dá a partir da vida de comunhão dos seus filhos e filhas.
O Senhor continua falando à sua igreja nos dias atuais. A comunidade daquelas que seguem Jesus desempenha um papel importante no cuidado de Deus com o mundo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a expressão da graça de Deus. A igreja é a expressão do amor de Deus por toda a criação. Sua tarefa primordial é servir àqueles e aquelas a quem Deus ama. E é por essa razão que o Espírito do Senhor vai falar a todas as igrejas, vai falar constantemente a ela, como está lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus. Eu sei que Deus está falando ao nosso coração, como Igreja Batista da Orla Oceânica. O Senhor quer consolar a gente. O Senhor quer nos fortalecer. O Senhor quer nos amparar, nos encorajar. Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta mensagem, por esta palavra. Muito obrigado pelo teu cuidado, teu carinho, e que o Senhor continue a usar a nossa igreja, a usar, ó Deus, a transmissão das mensagens nestes dias. Que o Senhor continue a falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos fazer o nosso momento de intercessão agora. Nós sempre pedimos que vocês possam colocar aqui, seja aqui no chat aqui do lado, ou seja aqui nos comentários, o seu pedido de oração. Nós queremos orar por você, pela sua vida. Nós estamos em oração pela vida da nossa querida irmã Ilva, inclusive durante essa semana, ela escreveu no nosso grupo do seu pedido de oração, pedindo orações. Vamos continuar orando pela Daileide, pela Thaís, vamos orar pela Valéria, sua família, vamos orar pela Cristina e pela sua família também, ela sempre pede oração pela sua família. Vamos orar também, meus amados irmãos e irmãs, por todos aqueles que cooperam conosco. Hoje tivemos um encontro muito agradável em nossa casa, aqui onde nós moramos, quando podemos nos rever. Foi ótimo estarmos juntos. E tomamos uma decisão da gente voltar a se encontrar outras vezes neste ano, até, quem sabe, a gente poder retomar nossas atividades regulares presenciais. Orem por isso, orem por esse desejo que nós temos de continuar a nos reunir, de voltar a nos reunir regularmente como igreja para exercermos o ministério que o Senhor colocou sobre nós. Amém? E quero reforçar aqui o pedido de oração pela minha própria saúde. Como os irmãos e irmãs sabem, eu estou me preparando para uma nova cirurgia, em qualquer momento deve acontecer, estou apenas aguardando a autorização do plano de saúde. Esteja em oração, no momento certo, Deus haverá de dar a resposta. Então, eu convido você a colocar aí o seu pedido de oração nos comentários. Nós vamos orar pelo seu pedido e convido você também a orar, mesmo você que não escreveu, mas tem aí um pedido de oração, mesmo que você nos assiste no outro horário, ore também pela sua vida. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta noite, pela comunhão que há entre nós. Muito obrigado pelo teu favor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, Senhor. Muito obrigado pela maneira como o Senhor fala conosco. Entregamos a vida de cada pessoa em tuas mãos, para que o Senhor complete a tua obra, complete a tua palavra, que teu Espírito Santo fale com autoridade, poder e graça à vida de cada um e de cada uma. Entrega em tuas mãos, ó Deus, os pedidos que nós fazemos sempre, a vida da nossa irmã Ilva e sua saúde, também, ó Deus, a vida da nossa irmã Daileide, a Thaís, que está esperando o seu bebê. Também peço, ó Deus, a tua bênção
sobre a vida da Cristina, sua família. Peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida da Valéria, a vida do Oliveira, da Maria Alice, da Josefa, Senhor, que o Senhor cuide da vida dos teus servos. Também peço, ó Deus, por todos os que caminham conosco e que estão ansiosos, ó Deus, por verem a nossa igreja retomar a sua caminhada, voltarmos a nos reunir presencialmente, que a tua vontade se faça entre nós nesse sentido. Nós pedimos, ó Deus, também pela minha vida em particular, pelos preparativos para a nova cirurgia. O Senhor sabe de todas as coisas, por isso entregamos tudo em tuas mãos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Meus irmãos, como sabem, hoje, nesse primeiro domingo do mês de fevereiro, começamos pela manhã uma nova série de estudos bíblicos baseadas no livro do profeta Jeremias. E começamos hoje essa série nas cartas da igreja, das igrejas da Ásia Menor, as 7 cartas do Apocalipse. E será uma experiência bastante proveitosa em cada carta, descobrirmos o que Deus tem para falar ao coração da gente hoje. Siga Jesus conosco, como a gente fala. Aproveite aí, se inscreve no canal, curta essa transmissão, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. E que Deus abençoe a todos e todas.